Você que é desenvolvedor ou trabalha na área da tecnologia, sabia que tem maneiras legais de você reduzir o seu imposto, principalmente na área PJ? Se você está pagando uma alta carga tributária e não sabe como reduzir esses impostos ainda, fique conosco nesse vídeo que hoje nós vamos falar sobre o fator R, que se aplica somente a você, profissional da área da tecnologia que está trabalhando com o PJ. Então acompanhe conosco esse vídeo para ficar por dentro e reduzir a sua carga tributária. Mas antes de irmos para o vídeo, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no nosso canal já para não perder mais conteúdos como este. Bom, eu sou o Douglas, contador aqui do Santos Contabilidade Digital, e hoje nós queremos falar com você, profissional da área da tecnologia, você que é desenvolvedor, está começando nessa área, ainda não abriu a sua empresa ou está declarando as suas rendas como pessoa física numa carga tributária que pode chegar até 27,5% lá na declaração de imposto de renda. Ou também você profissional que nem está declarando a sua renda e agora, com a reforma tributária chegando, o cerco está fechando e provavelmente você vai ter que começar a declarar os seus rendimentos para não correr risco com a Receita Federal. Então hoje é com vocês que nós queremos falar e explicar um pouco como que vocês podem reduzir a tributação da atividade de vocês. Primeiro, para começarmos aqui, nós queremos falar sobre o Simples Nacional. A atividade de desenvolvimento de softwares, de consultoria na área de tecnologia ou até mesmo uma parte de auxiliar na área da tecnologia, né, de você auxiliar que talvez já seja vantajoso abrir uma PJ para tributar essa renda. Enfim, você que está na área da tecnologia, você pode sim abrir uma empresa, tá? E ela vai ser optante de início do Simples Nacional. Como todas as empresas começam no Simples Nacional por ser mais vantajoso, a não ser que você já tenha uma empresa com faturamento alto e já não esteja mais compensando o Simples Nacional. Mas nós queremos começar esse vídeo explicando sobre o Simples Nacional e como que funciona essa tributação para vocês dentro desse regime tributário que nós temos aqui no Brasil. O Simples Nacional, as atividades de tecnologia, muitos não sabem, mas elas são enquadradas dentro do Simples Nacional no anexo 5. Dentro do Simples Nacional nós temos vários anexos. E essa atividade ela se enquadra no último anexo, que é o anexo 5, onde a carga tributária começa em 15%. É uma carga tributária muito alta. Então, se você está começando na área de tecnologia com faturamento aí de 5, 10, 15 mil reais, você já vai ter uma carga tributária de 15% sobre o seu faturamento de cara, sem aplicar estratégia nenhuma. Então, realmente é uma carga tributária muito alta em relação a qualquer outra atividade que esteja começando no meio das empresas, como o PJ. Então aqui é um ponto importante que você precisa saber na hora de abrir a sua empresa. Mas existe uma redução tributária para esses 15%, que é o chamado fator R. É uma estratégia totalmente legal e aqui nós queremos explicar o que significa esse fator R. O fator R ele faz relação com a folha de pagamento de uma empresa. Se você está começando a sua empresa e não sabe como trabalhar como PJ, uma empresa ela tem de um lado faturamento e de outro lado ela tem gastos com folha de pagamento. Mas Douglas, eu não tenho funcionário registrado, eu não tenho gasto com folha de pagamento nenhum, o que eu vou ter de gasto nisso? Você, quando é sócio de uma empresa, você tem prolabore, você tem um salário definido. Então a empresa, só por existir e por você ser sócio, ela já tem um gasto contigo, ela já tem que te pagar um salário todo mês. E isso aí inclui como gasto de folha de pagamento. E aí que entra o fator R. O fator R é uma relação entre gastos com folha de pagamento e faturamento que a empresa tem. Quando você tem um gasto de folha de pagamento de pelo menos 28% em relação ao teu faturamento, você está enquadrado no fator R. O teu fator R está ok. Então, digamos que uma empresa fatura aí, vamos começar com um valor mais baixo, mas uma empresa que fatura aí numa média de 10 mil por mês. Ela precisa ter mensalmente, no mínimo, 28% de gasto com folha de pagamento em relação a esse faturamento. Ou seja, ela precisa ter pelo menos R$ 2.800 de gastos com folha de pagamento. Retomando, o que são esses gastos? Funcionários, FGTS de funcionários e também os prolabores dos sócios para quem não tem funcionário. Então aqui que está o segredo para vocês, da área da tecnologia, de reduzir a carga tributária. Se você tem uma empresa e não está aplicando essa estratégia dentro do Simples Nacional, eu tenho certeza que você está pagando mais do que dobrado a sua carga tributária. Então chame a gente que a gente consegue te ajudar para reduzir essa carga tributária, porque aqui está o segredo. Quando você aplica a estratégia do fator R, você consegue manter essa relação de 28% em relação ao seu faturamento, a sua tributação ela sai de no mínimo 15% para no mínimo 6%. Você pula do anexo 5 para o anexo 3 do Simples Nacional, que é o anexo que tem a menor tributação para prestação de serviço dentro do Simples Nacional. Isso é uma estratégia totalmente legal, mas é uma estratégia que tem que ser acompanhada por quem entende do seu negócio
e uma estratégia que tem que ser acompanhada mensalmente. Não dá para deslizar em nenhum mês, porque senão você sai do anexo 3, que é o mais barato, que você estaria numa fator R totalmente legal, e se você deslizar e não cuidar disso, você volta lá para o anexo 5 com uma tributação de no mínimo 15%, certo? Lembrando que dentro do Simples Nacional, essas alíquotas que eu estou comentando aqui de 15%, de 6%, são alíquotas iniciais dentro de cada anexo. Conforme a empresa vai subindo de faturamento, essas alíquotas vão aumentando. Lá no anexo 5, que é 15, vai para 16, 17, 18, e aqui no anexo 3, onde a alíquota começa em 6, ela vai para 7, para 8, para 9, conforme o faturamento da sua empresa vai crescendo, certo? Então aqui que está o segredo da área da tecnologia em reduzir a tributação de forma legal. Lembrando que nós estamos tratando de tudo que a lei permite. Tá bom? Agora, Douglas, isso vai valer eternamente enquanto eu tiver uma empresa da área da tecnologia? Nem sempre. Muitos empresários do ramo da tecnologia chegam a um certo ponto, a um certo nível de empresa, de faturamento, que o Simples Nacional, que essa estratégia, ela não é mais vantajosa. Isso não vai valer, não é uma regra exata que vale para todo mundo. Pode chegar a um ponto que não compensa mais você ter um prolabore muito alto, por conta de você ter um faturamento muito alto, porque às vezes você vai começar a pagar muito imposto de renda lá na pessoa física, né? Vai ter um prolabore muito alto para reduzir o faturamento, para reduzir a carga tributária da empresa, mas você aumenta a tributação no seu CPF. E às vezes essa jogada chega a um certo ponto que não é mais vantajosa. Mas isso quem vai analisar todo mês para você é a sua contabilidade, que vai estar cuidando dessa estratégia. Por isso é importante você ter a contabilidade com quem entende do seu negócio, que atua nesse ramo e entende todas as estratégias legais para você reduzir essa carga tributária. Pode chegar a um nível de faturamento que a sua empresa vai precisar sair do Simples Nacional e ser tributada no lucro presumido. E no lucro presumido, essas alíquotas elas podem variar de 11% a 14%, 15%, dependendo ali de como você emite a nota fiscal, de onde são os seus clientes, enfim. Tem essa questão, essa análise que nós temos que olhar quando estamos dentro do lucro presumido também, tá bom? Então ela tem uma tributação fixa, vai ser uma alíquota fixa todos os meses no lucro presumido, né? Mas isso vai ser vantajoso esse regime tributário para você quando o fator R dentro do Simples Nacional não fizer mais vantagem, não fizer mais sentido. Mas isso com uma contabilidade cuidando mensalmente do seu negócio e das suas estratégias de redução de impostos, eles vão te avisar para você, ó, meu amigo, é hora de você sair do Simples Nacional, migrar para o lucro presumido, porque lá a sua tributação vai ser mais barata. Em resumo, pessoal, era isso que nós queríamos explicar para vocês, dessa importância de vocês entenderem a legalidade e a possibilidade dessa redução. Lembrando que se você é um profissional da área da tecnologia e está faturando aí 10, 15, 20 mil reais, o Simples Nacional com o fator R é totalmente vantajoso para você. E se você está tributando os seus ganhos na pessoa física, eu tenho certeza que você está pagando 2 ou até 3 vezes mais do que deveria e está deixando imposto e dinheiro na mão do governo que não tem necessidade. Você precisa abrir a sua pessoa jurídica, declarar os seus ganhos como PJ, porque a reforma tributária está vindo aí e você tem que se atentar, tem que declarar todos os seus ganhos para não ter perigo com a Receita Federal. Nós do Santos Contabilidade atendemos diversos clientes da área da tecnologia, inclusive clientes que exportam os serviços para outros países, e nós estamos prontos para atender você. Antes de finalizar esse vídeo, eu quero que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, comente também neste vídeo para que alcance mais empresários e colegas de profissão de vocês. Um grande abraço e até mais.